Olá, abrindo a Semana da Mulher, começa mais um programa diferente. Hoje entrevistamos a doutora Albertina Duarte e debatemos a mulher na política. Não é isso? Fala, Carlos Fernandes. Opa! Maurício, posso falar ou não? Elas não vão deixar eu falar aí? Hoje os homens não falam mais nada. Esse programa diferente, especial da mulher, quem apresenta somos nós. Para começar em alto astral, vamos assistir a entrevista com a doutora Albertina Duarte. Ela é um espetáculo. E verdade seja dita, também os homens do programa diferente são do fã-clube da doutora Albertina. Ela é um exemplo de mulher. Recebendo hoje a doutora Albertina Duarte Takeuchi, 44 anos de medicina, médica respeitadíssima, ginecologista, obstetra. Doutora, até antes de começar a entrevista eu brinquei com a senhora, além de uma médica renomada, a senhora tem um segredo que descobriu a fonte da juventude, é isso, não? Eu acho que eu tô começando a acreditar, né? Não fui só eu que falei, todo mundo. Não, tá. Muita gente tá falando. Eu falei, nossa. Aí alguém me pergunta, olha. Eu falei, não, vou pôr botox sim, né? Não vou. Ou trabalhar com adolescente transforma a senhora numa adolescente, é isso? Não? Eu acho que teve uma série de coisas. Acho que o fato de eu ter emagrecido, né, 23 quilos, mas eu emagreci para ser avó, porque faz 8 anos que eu emagreci quando meu neto nasceu. Eu comecei a achar que não dava para baixar, para acompanhar ele engatinhar, porque estava muito pesada. O plantão né? de avó dá mais trabalho que o plantão de médica? Né? Ai, olha, o plantão de avó é fogo, porque você não para. A senhora foi uma das 52 indicadas para o Prêmio Nobel da Paz. Né? Isso faz parte da sua essência e do início mesmo da sua vida na medicina. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse episódio, especificamente da paz, e contasse também um pouquinho desde a sua origem, como foi buscar medicina, como foi vir de Portugal, de uma família humilde, para o Brasil. Isso acho que marca muito a sua trajetória e mostra a sua essência mesmo. Eu tenho muito orgulho, né, de ser filha de pedreiro, de mãe analfabeta, e eu vim de Portugal com muita força. Por quê? Porque eu já estudava em Portugal e não dava mais para estudar, porque em Portugal o Salazar tinha feito uma lei de que as meninas estudavam só até o 3º ano. Uhum. O meu padrinho achava que eu era muito inteligente e queria que viesse para cá. Mas teve uma história muito forte. O meu primo perdeu um olho na guerra de Angola. E quando as pessoas falavam para ele, nossa, seu olho azul tão lindo, você perdeu, quer pôr um olho de vidro? Ele dizia, não, o pior é o olho que viu. O olho que viu gente morta, gente abrindo os portugueses abrindo barrigas das grávidas angolanas. E esse olho que viu é que eu não quero lembrar. Então, a minha família, meu padrinho inclusive, todos eles saíram de Portugal porque eram contra a guerra de Angola, contra a guerra de Moçambique, contra a guerra, como eles diziam, contra a guerra em África. Então, eu nem sabia falar muito bem, com anos, mas eu sabia que Luanda, que é a capital da África, que na África se fazia guerra. Uhum. Então, isso marcou. A gente veio para o Brasil achando que aqui tinha paz, que tudo que se plantava dava, e assim... Eu lembro que eu desembarquei no Porto de Santos e achando assim que aqui a gente tinha chegado, não em África, mas numa terra de paz. Uhum. E eu viajei em muitos países, tive na África, nos primeiros 10 anos da década da mulher, né? Já numa mesa entre israelenses e árabes. Então, nessa mesa, eu coloquei a importância de viver num país onde todos se juntavam e onde era importante a saúde da mulher. Quer dizer, em 75 eu fiz um trabalho com a ONU sobre o diagnóstico da mulher paulista, eu só tinha 5 anos de formada, uhum. E criei o Centro da Mulher Brasileira. Eu não esperava que eu tivesse sido indicada como uma das 52 mulheres, porque quando eu fiz a entrevista, me perguntaram assim, o que eu achava das mulheres. Eu falei de todas as mulheres do Brasil que eu achava que eram merecedoras. Eu não sabia que eu era uma, mas eu fico feliz de ser de ter convivido com a Rose Maria Muraro, com a Ana Montenegro, com várias mulheres que já foram indicadas, mas que já não estão mais vivas. Elas me ensinaram muito, foram minhas professoras. Conviver com a Rose Maria Muraro, cega e que enxergava tudo e que tinha lido mais de 20 mil livros, para mim foi uma coisa incrível. Ter convivido com a Ana Montenegro, que era brava e também uma pessoa de luta, foi muito forte. Eu tive muitas professoras e essa escuta foi muito importante.
E foi uma outra faculdade, ao mesmo tempo que você imagina o que é uma mulher como eu, filha de um imigrante, né? E de família muito pobre, ser professora doutora, fazer tese de mestrado e doutorado na USP. A vitória pessoal e o orgulho para a família, né? Foi, eu acho que cada vez que eu estava lá, na minha tese, sabe quem assistiu da minha tese? Várias mulheres dos sindicatos, várias mulheres das favelas. Foi a primeira vez que elas entraram na USP. Então, quando eu estava defendendo o mestrado, eu olhava para aquelas mulheres negras, japonesas, índias, tinha uma índia também, representante, e eu falei, eu falava, essa tese é de vocês. Elas também se sentiam representadas na tese. Então, acho que essa busca da paz, eu acho que ninguém nasce fazendo a guerra. Quem faz a guerra são as diferenças econômicas, e eu acho que essa busca da paz não é possível. Eu disse isso em todos os encontros que eu tive nos vários países. A paz, as mulheres não querem a paz. Não querem a guerra, as mulheres querem a paz. Sem dúvida. O que gasta-se na guerra dá para fazer quantos hospitais? Isso para mim toda vez era. E uma mulher, as mulheres são as que pegam seus filhos mutilados de guerra, as mulheres que pegam seus homens mutilados de guerra e suas filhas estupradas pela guerra. As mulheres não querem a guerra, as mulheres querem a paz. E isso para mim acho que talvez está muito ligada, né? Eu acho que sou ginecologista, estou sempre médica, isso para mim é muito forte, mas eu sou uma lutadora da paz. Eu acho que a paz, ela não é a paz dos cemitérios, como dizia Terezinha Zerbe, mas a paz da justiça social. Doutora, como foi fugir de uma ditadura de Portugal, do Salazar, e cair numa ditadura do Brasil? Quer dizer, a senhora caiu aqui, se envolveu na militância estudantil, no Partido Comunista, quer dizer, numa disputa talvez tão sangrenta quanto a de Portugal. O que aconteceu? Como foi isso? Eu tive um tio, né, um tio que era um poeta e que foi morto na ditadura, né, de Portugal. Eu tive, quer dizer, toda a minha família saiu de Portugal, foram para a Alemanha, foram para a França, foram para a Suíça. Eu tenho primos segundos que não sabem falar português, né? A minha própria avó dizia, já não falas a nossa língua, porque eu falava português do Brasil. E realmente, né, a gente achou, né, que vindo para cá, tudo bem. Aí em 64 acontece o golpe, né? Eu entro na faculdade em 65, mas eu já era alfabetizadora pelo método Paulo Freire, eu já participava lá na igreja ali do Itaim com alfabetização, e achava muito lindo alfabetizar. Eu falava S de salário, né? E aí eu achava muito bom. E, de repente, claro que eu entro na faculdade, eu não posso concordar com a AI-5, com todas as coisas. E comecei a ver também, fui do centro acadêmico, né? A primeira mulher que não foi do departamento feminino, mas eu fui do centro acadêmico e cultural e científico, então promovia cursos, tudo, conhecia o Plínio Marcos, conhecia Alberto da Versa, quer dizer, então eu sempre conhecia aquelas pessoas que me inspiraram, conhecia o Jorge Amado, porque era do departamento cultural, então eu bebi essas pessoas e como para mim, assim, eu era o próprio exemplo, né? Como que eu era uma imigrante e estava na faculdade, então eu queria que todas as pessoas que fossem filhas de pais simples, eu não precisava falar, eu era filha, né? Eu era a única que era filha de pedreiro, né? Eu me lembro que só tinha um negro no meu tempo de faculdade, né? E eu falava assim, nossa, nós somos as exceções, né? Porque todo mundo, né, tinha o pai ou o avô médico, né? A única que tinha um avô pedreiro era eu. E tive muito orgulho sempre disso, né? E tinha que trabalhar para estudar, à noite eu dava aula, dava plantão, dava aula no cursinho. E para mim tudo isso era uma força, era uma coisa não pessoal, era da injustiça, que achava que um curso devia ser adequado, que não tinha que ser um curso de elite e tudo. Tive muito medo de ser presa. Quando eu estava grávida, em 75, o meu consultório foi invadido, a polícia levou muitas coisas do meu consultório e
A senhora fazia política estudantil e, como médica, atendia, inclusive, os militantes clandestinamente. Muitas vezes. Então, por causa disso que meu consultório foi invadido. Eu atendi muitas mulheres presas, né, na ditadura e muitas mulheres que saíram. Quando eu estava na Cruzada para a Infância, uma mulher veio falar da outra, naquele tempo era a Marília Medalha, que era mulher do Isaías Almada. Uma veio me dizer, ela está na polícia, está apanhando. Então, como vinham algumas pessoas para o Hospital das Clínicas, ou elas vinham me contar, e porque elas aprendiam a ter confiança, elas me contavam o que acontecia. Então, não pode ser mais difícil atender hoje do que foi atender muitas mulheres sangrando, que eu precisava operar, elas não podiam ter sangue, estavam com nome falso. Muitas vezes eu escondi mulheres no banheiro, que a polícia vinha. Então, eu acabei sendo uma referência dessa. Tenho muito orgulho de atender. Atendi mulheres chilenas, mulheres bolivianas, mulheres da Argentina que vinham para cá também. E atendia, claro, numa situação de arrumar lugares para serem atendidas e no meu próprio consultório. Tenho muito orgulho desse aprendizado, né? Doutora, a senhora é uma pessoa confiável para as adolescentes. Qual que é o segredo disso? É saber ouvir? Porque a senhora já tinha falado até que é a receita para os governos. Na medicina também, é saber ouvir o paciente, é saber ouvir as pessoas? Veja, eu fico muito feliz que quando eu chego no HC quarta-feira, uma menina no elevador diz assim, Albertina, ou professora, ou doutora, eu chamo de vários nomes. Ela diz assim, eu não sou mais BV. É assim, você não é mais boca virgem? Como foi? Ai, foi legal, mas não fala para minha mãe, tá? Porque a minha mãe nem sabe. Eu vou contar outro dia para ela. Você é a primeira a saber. Então, amiga, isso, vira a melhor amiga. E eu digo para elas assim, olha, eu não sou sua mãe, nem sou sua amiga, eu sou sua médica. E ser médica é muito mais difícil do que ser amiga e ser mãe. Porque ser médica tem que brigar para você aceitar. Então, uma das coisas que eu receito para meus alunos médicos é olhar no olho. Eu acho que o médico que não olha no olho perde tudo. Porque a gente olhando a cara, eu sei, olhando na cara, se essa menina já teve relações ou não. Porque ela me transmite, o corpo fala. E os pais têm que resgatar isso. Pai tem que parar de falar, filho, faça isso, faça aquilo, receita. Tem que olhar no olho. Sim. Professora precisa resgatar o olhar. Sabe, eu fui para tantos países e eu não sabia falar algumas línguas, mas eu olhava no corpo das mulheres e sabia o que elas falavam. Então, eu acho que está faltando o olho no olho. Não é só escutar, é olhar o jeito das pessoas. Porque, sabe, cada vez que eu passo em qualquer lugar e eu olho o jeito de uma mulher na fila, de espera. Quando eu vejo essa menina, eu fui no pronto-socorro, 18 anos no pronto-socorro, aí eu olhava assim, eu falava assim, nossa, aquela está com mais dor, porque dá para ver, o corpo fala. Então, eu acho que esse olhar é que precisa. Eu acho que eu me tornei confiável porque eu olho muito para as pessoas e sei o nome delas. Eu colaborei em 13 livros, mas escrevi em 8. E cada livro que... Agora, este ano, preciso escrever a atualização do outro livro. Então, eu escrevi O Prazer de Ser Mulher. E na capa tinha, não há mulheres frias, há mulheres mal esquentadas. Tem uma história boa, que a senhora conta do forno a lenha e do micro-ondas, é isso? Então, porque eu ia muito da periferia, e aí as mulheres me falavam, por que eu sou tão fria, doutora? Por que eu sou tão fria? Eu estou só doente. E eu me incomodava muito com isso. Aí eu disse assim, olha, a mulher é um fogão a lenha. E aí... Elas sabiam na época, hoje elas não sabem. Então falam, a mulher é uma fogueira de São João, tem que ir esquentando, esquentando. O homem é um micro-ondas. Uma outra falou, um liquidificador, que liga e já faz assim. Então veja, a mulher é diferente do homem, ela precisa esquentar devagarinho e demora para esfriar. Então o homem que não sabe pôr a lenha, não adianta. E agora eu falo, o ponto G é um pedacinho da lenha, tem vários pontos Gs. E o homem é um micro-ondas. E aí as mulheres falam, entendi. Primeiro eu tenho que confessar que é contagiosa essa sua animação, esse otimismo. Isso é bom que não tenha vacina para impedir esse contágio. Não vai ter. O dia que tiver, eu vou embora do Brasil. Não, aí vou. Aliás, eu vou contar uma coisa muito boa. Eu fui convidada para ir para Angola, vou voltar de novo, fui para Moçambique.
vou voltar para Angola num encontro lá para falar dessa experiência. Eu fico pensando em falar em português do Brasil. Eu gostaria que a senhora falasse também o retorno para Coimbra, como foi? Foi muito emocionante. Foi. Eu fui dar aula em Coimbra. Ai, você sabe muita coisa da minha vida. Eu fui para Coimbra e fui professora convidada. Aí eu levei meu pai e vários parentes da minha aldeia, que foram de ônibus e que foram de táxi também as mulheres, que era só para ir os homens. Eu falei para o meu pai, não todas as mulheres. Então foram todos. Aí eu fui dar aula de sexualidade em Coimbra, quando eu fui professora convidada. Aí eu falei, já não fala a vossa língua, porque o Brasil deu voz a mim. Né? E aí, porque eles não têm gerúndio. Então eu falei, os adolescentes estão amando do cães, né? Porque eles estão a amar. Então eu tinha que falar o português de Portugal, do Brasil, e evitando o gerúndio. A evitaram. A evitaram, porque senão eles não entendiam. Aí eles aplaudiram muito, porque você imagina, para o meu pai e para a minha família, ter uma filha deles, né? Dando aula em Coimbra. Eu fiquei muito emocionada, fiquei emocionada agora. E eu vou fazer um livro com eles. Muito bonito. A gravidez da adolescência, 100 histórias. Vamos lançar o ano que vem. Eu quero vir aqui falar. 100 histórias. Então, são 100 histórias da adolescência do Brasil e de Portugal. Já estou fazendo essa parceria. São 20 de Portugal e 80 do Brasil. As adolescentes ciganas, o que aconteceu, porque eles reduziram muito a gravidez. E aí, meu pai abaixava os olhos e falava assim, olha, minha filha só fala dessas coisas, mas ela não faz. Para ele também é uma adolescente, hein? Ela não faz porque eu estava falando de gravidez, ele abaixava e eu via assim. E ele na primeira fila, todo quietinho, mas comentando que não. A íntegra da entrevista está em programadiferente.com. Só tenho a agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. Ele é muito mais bonito pessoalmente do que na televisão. Muito obrigado. A gente acerta depois, mas o meu elogio foi sincero. Muito obrigado. Obrigada.